coisa que eu gosto de cantar. Ué, o que tá? Peraí, continua. Peraí. Ah, você Ah, falou eu vou cantar, eu liguei o coisinho de gravar. A sua câmera não está não, funcionando, tá, Silvia? não? Acho que tem que Então, destravar aí. peraí, deixa eu ver o que eu tenho que destravar. Tenho medo de apagar alguma coisa errada aqui. Tirar o tracinho da câmera. Peraí. Não, é que a câmera não apareceu aqui. Peraí. Ih, caramba, Deus do céu. Ai, 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 ai. Peraí, Eduardo. Tudo bem, tranquilo. Desapareceu. Peraí. Voltou, eu apaguei, e desapareceu o Zoom. Agora eu vou apertar de novo. Eu não sei onde é que está a câmera. Câmera. Não é Ah, não é aquela câmera da parte de cima, não. É embaixo que tem que aparecer, né? No tem um telefone. tracinho na frente da câmera, né? Às vezes se tocar na tela, Não, mas é que não apareceu aquela câmera com tracinho. O negócio foi esse. Deixa eu apertar de novo aqui no Zoom, tá? tá. Outra vez. Onde é que está o tracinho? Aqui. Talvez se você sair, Silvia, Ah, e eu saí. voltar, na hora de entrar, ele pede, eu acho que para habilitar a câmera. Não pediu, mas Não. eu sei que às vezes aparece uma câmera com um tracinho. É. Estou com medo de apertar outra vez na bolinha branca do meio, que ela apaga. Deixa Você eu ver quer, aqui. você Mas quer espera aí, sair? tem três tracinhos verticais do lado esquerdo, eu vou apertar aqui para ver se é isso. Só um minutinho, para ver o que dá. Não deu, não O que deu. que é Ask to Start Video? Espera aí. Tá aparecendo para mim. Ask to Start Video. Ask? Ask. Peça para começar o vídeo. Ah, Ask, ask, então ask, ask, ask. né? Peça para start para começar, né? Ask to start vídeo. Então eu vou pedir, ó. Você peça. Aí eu tô pedindo, ó, tô apertando no ask. Tá, tá. A minha sobrinha, Marina, eu pedi para ela, não me ligue, porque eu vou estar numa entrevista agora, mas ela, como se não entendesse português, ela pega, bota aqui querendo ligar para mim. Eu já sei, se tocar um telefone e eu desligar, é porque eu não quero falar com a minha sobrinha agora, e ela insiste. Caso sério. Espera aí, Zoom. Eu vou apertar outra vez aqui o Zoom. Ok. Zoom. Iniciar meu vídeo. Aqui tá. O anfitrião pediu para você iniciar seu vídeo. Ah, sim. Bora. Aê! Aê! Porque aqui dizia assim: aguarde o seu anfitrião para começar, não sei o quê. Antes tinha escrito isso, agora você apareceu e eu apareci. Está tudo em Ô, frente. Silvia, já estamos gravando, depois eu vou editando, vendo o que fica legal da gente deixar, Tá, tá? tá bom. Esse aqui é uma série, é uma Ah, brincadeira séria chamada Live como o Vento. sim. Em junho do ano passado, a gente começou com essas lives, com esses encontros virtuais, para Sim. registrar as lembranças, falas, memórias, cantos dos artistas que fizeram parte do Teatro Vento Forte. E é uma brincadeira, porque sempre é um artista convidado que a gente faz um bate-papo e ao final esse artista convida um outro, indica quem vai ser o próximo. Sei. E nós fizemos 7 encontros, fechamos aí um setênio e estamos hoje abrindo outro. Fechamos o quê? Um setênio, fechamos uma série de 7 encontros Ah, tá, tá. Tá. Um com, setênio que eu não tinha entendido a palavra. é, Setênio. e hoje Ah, nós estamos assim iniciando uma nova série desses encontros com essa aham. pessoa fabulosa que é a Silvia Derni, que esteve
no vento forte antes dele ser vento forte. O É vento verdade. forte nem sabia que ele ia chamar vento forte e Silvia Não, já... vento forte, essa palavra inteira foi inventada pelo Ilo, né? Eram as invenções do Ilo, né? Vento forte. É isso Silvia, aí. Silvia Eu acho que está... eu botei o telefone assim, de uma forma que você me vê melhor, que eu não tenho que ficar segurando o telefone. Arranjei um suportezinho aqui para botar. Estou tomando uma aguinha para me hidratar. Tá ótimo, tá muito legal. Eu e Silvia, a gente está conversando tem alguns dias, trocando algumas mensagens, né, Silvia? Isso. Silvia está nos Estados Unidos, eu estou no Brasil, e a gente está aí tentando acertar. Eu agora consegui, o João Vicente está sonhando ali no outro quarto, Ai, que lindo. e nós estamos aqui nessa conversa. É, E, Silvia, eu gostaria de pedir para você, se você puder, por favor, falar quem é você um pouco, contar um pouquinho de ti para a gente abrir essa conversa. se alguma coisa eu esquecer, que você já ouviu isso ontem, agora saiu do A sua lugar. câmera fechou, viu, Silvia? Por algum motivo, não sei se foi Porque eu comecei proposital. a arrumar o telefone, que o telefone estava escorregando, e aí foi isso que a câmera fechou, e agora eu vou ver por que ela fechou, caramba! Oh, meu Ó, Jesus Cristo! eu fiz o mesmo movimento, eu pedi para você aceitar abrir de novo aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu ponho uma coisa aqui para apoiar o telefone, que o telefone está escorregando, e foi por isso que eu acho que ele resolveu dar detalhes, né? Ah, meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu apertar outra vez. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Eduardo, me perdoa, mas aqui diz assim, fechar tudo. Eu vou fechar tudo e vou voltar para o Zoom e entrar outra vez, porque sumiu a Eu, tua cara. Você está aparecendo, mas a minha sumiu. ah, E eu eu, não sei o que fazer. eu tô Meu pedindo Deus. de novo, tá? Para ask, não sei como fala, to start video. Peça para começar. Você está pedindo de novo? Tô, Eu vou apertar o negócio outra vez, tá. porque sumiu as coisas aqui de baixo, só aparecendo tua cara só. Meu Ah, Deus do céu. não tem problema, estamos aqui, tá tudo certo. Depois a gente Zoom. edita ou não edita, pode ser, a gente põe uma foto nessa hora. Aê, abriu. Vai, deu certo. Deu Aê. certo. Vamos ver se agora o telefone para, tá? Que é isso que eu quero fazer, para ele parar aqui, para eu poder não ficar segurando ele. Agora, não sei. Levanta seu rosto um pouquinho. Ah, aí. Que estava aparecendo só metade do seu rosto. Aí. Tá bem assim? Tá ótimo. Tô te vendo Ai, bem, Deus te te ouvindo bem. proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. É engraçado, só um parêntese assim, interessante, né? Ilo era judeu, né? Uhum. Ilo era judeu, tinha a história dele, né? De origem polonesa e tal, família, essa coisa toda, eu não conhecia muito da história dele. Mas interessante que era uma pessoa que respeitava todas as crenças, né? Que respeitava e, sabe, incentivava, né? A maneira de cada um ser, né? De cada um de nós ser. Então, é interessante que esse meu companheiro agora também é judeu, sabe? É. Ele é judeu. E eu vou te contar uma coisa engraçada. Se isso ficar gravado, não tem importância, não. Quando eu conheci o Ilo, a minha mãe era encantada com o Ilo, sabe? Era encantada.
com ele, com o jeito dele, assim, sabe? Silvinha, tão bom. Se você se casasse com ele, seria tão bom. Se você... mamãe, para com isso, mamãe. Que Oh, isso? Deus. Eu fico pensando em casamento, né? Aquela coisa que as filhas tinham que se casar, sair de casa, de véu, grinalda, e sempre assim. E eu fui a única filha que não me casei, sabe? Eu É. fui a única da minha família, dos 6, que não me casei e não tive filhos. Então, a mamãe tinha aquele sonho, né, de me ver casada. Então, quando ela conheceu o Ilo, ela achava o Ilo maravilhoso. Ai, tão bom se você se casasse com o Ilo. E nós sabemos da história, né? Sim. Então, a gente tem que respeitar as pessoas como elas são, né? Minha mãe era assim, eu adorava minha mãe, e ela sonhava em me ver casada. Depois, quando eu tive um namorado durante muitos anos, ela se preocupava tanto, minha filha, você tem que se casar. E então ela tecia tapetinhos, almofadinhas e coisinhas para o meu enxoval. Eu era diferente. Você Era queria outros, diferente. você queria outros rumos. Eu tinha outros rumos. Então, foi isso, minha vida foi essa. Mas, então, eu vou contar da minha vida do início, né? Eu nasci na Paraíba. Nasci na Paraíba. Meu pai era engenheiro da Inspetoria Nacional de Obras contra as Secas, e era uma época de muita seca, 1935 que eu nasci. Então, ele já havia morado no Nordeste anteriormente, quando a minha irmã mais velha nasceu. A minha irmã mais velha nasceu na Paraíba, e eu, que sou a penúltima, também nasci na Paraíba. Próximo à cidade de Cajazeiras, no município de Cajazeiras, onde estava sendo construída uma barragem para apoiar um açude, que seria feito com as águas de um rio chamado Piranhas, Rio Piranhas. Tinha muita piranha lá, muita piranha. Eu nasci numa época de seca, na época de Lampião. Lampião reinava naquela área quando eu nasci. Então, meu pai foi ali para construir essa barragem, e para que fosse represada a água neste açude, tiveram que inundar uma pequena aldeia, uma pequena cidade, que se chamava São José de Piranhas. Essa cidade teve que ser inundada, mas para dar vida a todos que precisavam de água e não tinham, né? Foi ali que eu nasci, em Boqueirão de Piranhas, numa casa, não foi em hospital, foi com parteira, com a minha mãe, fui a 5ª filha, e minha vida começou ali, sempre uma vida móvel. Meu pai era engenheiro, e a cada obra que terminava, ele se mudava para começar uma outra. Isso variava 4, 5 anos em cada lugar, né? Então, minha vida foi assim, andando de um lado para o outro, andando, mudando daqui para ali, dali para acolá. Nasci na Paraíba, depois passei um tempinho em Fortaleza, no Ceará. De Fortaleza do Ceará, meu pai foi trabalhar em Minas Gerais, veio do Nordeste para agora, eu não sei se eu fiz uma confusão aqui. Espera aí. Eu nasci... está certo. Então, nós fomos para Minas Gerais, ali nasceu a minha a 6ª filha, a minha irmã mais nova, nasceu em Diamantina,
Ali nós moramos 5 anos também. Terminados aqueles 5 anos, meu pai foi convidado para trabalhar no Paraná, nas indústrias Klabin de papel e celulose, onde eles iam criar uma grande fábrica de papel e celulose. Na época da guerra, isso aí era 1900. Quando nós fomos para o Paraná, eu devia ter 5 anos, mais ou menos. 1940, 41, era em plena guerra, né? Então, o Brasil precisava de papel e os Klabin se propuseram a utilizar a matéria-prima, que era a madeira, né? Então, Paraná repleto de pinheirais e de coisas e tais, e ali foi cedido, acho que naquela época era o Getúlio Vargas, né? Que estava aí. Então, os Klabins receberam, não sei como, foi uma transação feita para eles utilizarem aquelas terras para criarem ali. Para a construção dessa grande fábrica, ia ser preciso de energia. Então, foi construída uma usina hidroelétrica próximo do local onde seria construída a fábrica, que era uma aldeiazinha, uma vila, que nem era cidade, nem era aldeia, nem era um lugar chamado Mauá. Foi ali que meu pai foi morar conosco, num lugar que não tinha nada, teria sido antes uma aldeia indígena, de índios que foram dizimados anteriormente, só restava o grande espaço aberto onde teria vivido ali uma tribo indígena, Mauá, junto do rio Tibagi, ao lado do rio, passava o rio Tibagi, e ali tinha que ser construída essa usina hidroelétrica que ia mandar energia para a fábrica, que não era em Mauá, era em outra região chamada Harmonia. Tudo isso junto era da indústrias Klabin de papel e celulose. Meu pai era um dos engenheiros, engenheiro brasileiro. Outros engenheiros, muitos engenheiros, muita gente veio da Europa em época de guerra, em grande parte eram judeus, salvos da morte, né? Salvos dos campos de concentração, e vinham trabalhar. Tinha um médico, tinha engenheiros, auxiliares ali. Então, meu pai foi trabalhar em Mauá para construir a usina. Mas meu pai não era construtor de usina, ele era construtor de barragens. O que ele sabia fazer eram barragens, estradas, essa coisa. Então, para a usina funcionar, precisava de um açude, precisava de água em quantidade. O rio Tibagi, provavelmente, eu que estou imaginando, era fraquinho demais, tinha que acumular mais água, então tiveram que fazer uma barragem. Aí meu pai foi lá para construir esta barragem de preparação para a construção da usina hidroelétrica. Aí vieram engenheiros ingleses também para a construção da usina, e meu pai construiu a barragem do Mauá, que deu água para a usina poder ser construída. Doutor Zappert era o nome do engenheiro inglês que veio construir a usina hidroelétrica, enquanto meu pai construía a barragem. Eu fui para lá, devia ter 5 anos, 5 para 6 anos, e a gente assistia de perto tudo isso que acontecia, que meu pai, ele dividia com a gente, ele levava a gente para ver a obra. Olha, vai ser colocado concreto amanhã, e olha, tem que ser molhado o concreto, porque o concreto não pode secar. Então, tinha aqueles homens molhando, para o concreto não secar. Então, aquela barragem foi construída na presença da gente. Eu morava ali pertinho, em frente. Tudo foi construído por meu pai, porque não existia nada. Papai construiu a aldeia para que os operários pudessem morar e trabalhar
e ele também construiu a própria casa. A nossa casa era uma casa diferente, ficava assim, não era na Vila Operária, não, era separado da Vila Operária, tinha a casa dos engenheiros e tinha a nossa, que era bem separada, uma casinha linda de madeira. Ali nós moramos 5 anos. A barragem foi construída, a usina foi construída, a fábrica de papel e celulose foi construída, tudo nessa época, né? Começou, nem tudo ficou pronto exatamente em 5 anos, durante os 5 anos que nós moramos lá. Foi ali uma parte, esse início da minha vida, né? Tendo como exemplo a minha mãe, que era uma pessoa maravilhosa, que foi a minha primeira arte educadora. Minha mãe, uma pessoa com pouca instrução, meu pai era instruído, engenheiro, tinha cultura, o meu avô foi subdiretor dos Correios do Brasil, falava várias línguas, representava o Brasil em diversos congressos postais universais, e meu pai tinha esse lado todo da formação e da cultura. Minha mãe era uma pessoa sábia. Minha mãe só teve a escola primária, mas ela era uma grande conhecedora de tudo. Qual o nome dela, Silvia? Celina. Celina Fontoura Aderne. Quando, vou fazer um parêntese aqui na história da minha mãe, quando ela tinha 65 anos, ela disse que cansou de ser Celina Fontoura Aderne. Eu agora quero voltar a ser a pessoa que eu nasci. Então, ela passou a ser Celina Fontoura, só. Olha. Mandou fazer um cartãozinho de visitas com o nome dela, que ela queria ser ela mesma, Celina Fontoura. Não, Celina, Aderne era por causa do meu pai, que era Aderne, né? Ela queria ter o nome com o qual ela nasceu. Então, ela entrou para a Escolinha de Arte do Brasil, onde anos depois eu fui também aluna, né? Ela entrou para a Escolinha de Arte do Brasil, aprendeu a fazer gravura em metal e foi uma grande gravadora. Ela deixou mais de 100 obras gravadas, ganhou prêmios de gravura em vários mostras de arte no sul do Brasil, não sei mais onde, mandava gravura para a Itália, era assim. Então, ela tinha críticas maravilhosas, porque ela era uma pessoa, como é que agora, Eduardo, me fugiu, assim, ela nunca teve aprendizado do desenho, mas esqueci agora o nome. Acadêmico? Ela não era acadêmica, ela era pura, sabe? Naif? Naif, ela era naif, sabe? Tinha até um nome que um grande crítico de arte, um dia eu vou te mandar, depois eu tenho isso, como te mandar para você saber o que ele falava sobre minha mãe. Então, ela era de uma pureza. Meu pai era engenheiro, correto, certinho, todo... Celina, mas isso está torto. Não, ela dizia assim, eu vejo assim, eu gosto que seja assim. Então, ela era pura, era pureza nos desenhos. Você recebeu essas duas influências, então, essa mulher naif e esse homem mais reto, mais... Meu pai era aquele correto, você entendeu? E a minha mãe era uma coisa de louco, sabe? Eu vou fazer um parêntese aqui. A mamãe, ela dizia assim, no meu mar revolto eu encontro tudo, ela dizia. Sabe o que era o mar revolto? Era o guarda-roupa dela, o guarda-roupa. No meu mar revolto eu encontro tudo. Então, minha mãe era essa pessoa, sabe? Maravilhosa, maravilhosa. E meu pai também, tinha o lado dele. Minha filha, como é que eu posso entender que alguém não goste de matemática? Não é possível uma coisa dessa.
É uma ciência exata, é uma ciência exata. Você não tem como não gostar. Então, eram essas duas pessoas que me criaram, Eduardo. Então, dali do Paraná, fui me mudando, sempre não tinha escolas onde a gente ia, então a gente tinha que estudar interno, porque papai e mamãe sempre prezaram muito pela nossa educação. Eles achavam que a gente tinha que aprender, sabe? E se não tinha escola, vamos procurar onde tem escola. Então, mandava interno. Naquela época, todo mundo estudava muito em internatos, né? Sim. Eu comecei a estudar no Rio de Janeiro, embora morando no Paraná, a gente ia de trem, viagem de não sei quantos dias, até chegar no Rio de Janeiro. Ali eu ficava 6 meses no colégio, só ia para casa nas férias, era assim. E sempre com a cobertura de papai e mamãe, sempre escrevendo cartões, mandando coisinhas presentes na nossa vida, apesar da distância geográfica, sempre. E aí foi, não sei, então, não sei se eu estou exagerando, eu comecei antes demais do que eu comecei ontem, sabe? Tudo bem, porque aí você já está falando para a gente dos lugares por onde você passou, das influências da tua infância, das coisas que você viu seu pai fazendo, e certamente isso tudo, de algum modo, está na artista que você é, né? Tudo isso influencia na gente, não é? Que bom. Então, por exemplo, no colégio interna, foi ali que meu nome, que era escrito com Y, Silvia S.Y., como meu pai era com Y, as irmãs achavam que não se usava mais Y. Não se usa mais Y. É I. Então, meus documentos de colégio passaram a ser um I. Está dormindo? Ele está dormindo? Ele acordou, mas eu vou só abrir a portinha para ele vir aqui e eu vou continuar. Vai lá um pouquinho, vai lá. A gente Um corta um pouquinho. segundinho. Oi, filho, vem, pai. Vem aqui, vem ver a historinha. Vem, filho! Meu amor! Ó, o papai tá aqui. Olha a Silvia. Quer ver o macaquinho? Quer ver o macaquinho que eu te mostrei ontem? Quer? Deixa eu buscar o macaquinho para ele ficar feliz. Espera aí. Tá. Filho, o papai tá conversando com a Silvia. Silvia Aderne. Ela está contando a história dela para o papai. É. Ó. Olha lá, filho macaco. O macaco. Sai para lá, macaquinho. O João Vicente não quer brincar com vocês, não, viu? Ô, Silvia, ele está aqui comigo, mas eu vou conseguir conversando com você. Não, numa boa, a gente vai, Tá? sabe? Sim. A gente tem jogo de cintura, tá? Sim, obrigado. Obrigado por compreender. Você falou do Eu tinha... Rio. Oi? Não, o que você ia dizer? Que eu falei o quê? Sobre o Rio de Janeiro, né? Sim. Eu era interna no Rio de Janeiro, no Colégio das Irmãs Doroteias. Ali eu estudei durante 2 anos, vamos dizer, fiquei interna 2 anos, mas era tão longe. Papai e mamãe no Paraná e a gente no Rio, eram 3 filhas estudando no Rio. Então, dali do Colégio das Doroteias, eu voltei para um colégio no Paraná, na cidade de Piraí do Sul, das Irmãs Marcelinas. E continuei sempre minha vida estudando interna,
a maior parte do meu tempo, né? E até que papai mudando de cada obra para outra obra, de uma para outra, de uma para outra, passou saiu do Paraná, foi para o estado do Rio, muitos lugares, Eduardo. É complicado, eu deveria ter feito aqui uma listinha, mas foi essa a minha formação, entende? Interna em colégio, com a orientação muito linda de meu pai, pelo lado sabe, do aprendizado, que ele achava, e mamãe também, a gente tem que estudar, nossos filhos têm que ter a melhor educação, e sempre fazendo muito sacrifício para nos ter nos melhores lugares para aprender, sabe? Sim. Eu sei que era um sacrifício para papai e mamãe. Mamãe até, às vezes, fazia coisas, fazia doces para vender, para ajudar no salário do meu pai, que era difícil a vida deles, sabe? 6 filhos para educar, não é? Sim. Então, não era fácil. E em algum momento você vai chegar nessa trajetória na Escolinha de Arte do Brasil, então. Então eu vou estudando pela vida fora até que eu me formo em Belo Horizonte, já muitos anos depois, fomos morar em Belo Horizonte, e a minha irmã, Laís, minha irmã mais nova, que já morava no Rio, me convidou para fazer um curso na Escolinha de Arte do Brasil. Eu tinha terminado o meu curso normal, num colégio de irmãs, em Belo Horizonte, e a Laís achava que eu precisava de algo mais para poder exercer minha profissão, ter mais contato com a arte, sabe? Abrir mais os meus caminhos, que ela me achava muito, muito fechadinha. Aí eu fui para a Escolinha de Arte do Brasil, foi ali que realmente meus olhos, sabe, se abriram para um outro lado do mundo que eu não conhecia. Eu era uma pessoa muito viajada, né? Viajada pelo Brasil afora, pelos conhecimentos de meu pai e por tudo da minha família, meu avô, que era um homem muito culto também, o pai de meu pai. Cheguei na Escolinha de Arte do Brasil, quem que eu encontro? Ilo Krugli e Pedro Domingues. Eu, muito tímida, eu era super tímida. A Laís, até quando se referia a mim, para falar de mim para a Cecília Conde, disse assim: Cecília, eu quero tanto que a minha irmã venha para o Rio, ela precisa, minha irmãzinha, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, e tal, e tal. Era assim, que a Laís era uma pessoa muito querida, uma irmã mais nova, que ela parecia mais velha que eu, na sabedoria, sabe? Nos cuidados que ela tinha comigo, como se ela fosse mais velha. Ela era a minha caçula. Ela era a caçula. Você tem a lembrança desse primeiro encontro com o Ilo e com o Pedro, ou desses primeiros encontros, essas primeiras impressões? Tem. As primeiras impressões que eu... No curso de arte na educação, Pedro e Ilo eram responsáveis pela parte de... Nem era ainda o curso de teatro de bonecos, eles davam a parte de arte, de pintura, de desenho e de tal. E eu me lembro, por exemplo, de um contato muito inicial que eu tive com Ilo e Pedro, que eles pediram para a gente ter um álbum. Cada um de vocês traz um álbum e a gente vai começar a colecionar as fotos e as coisas que vocês quiserem nesse álbum. Eu comprei um álbum, eu me lembro que eu comprei um álbum, e o Ilo viu assim o álbum, não tinha nada na capa. Ele disse assim: a gente agora... Você podia enfeitar esse álbum? Vamos fazer uma... Cada um de vocês pode tornar esse álbum mais individual, personalizar mais o seu álbum. Ele disse: mas eu não sei desenhar, eu não sei. Não, você sabe sim.
cada um vai desenhar o que quiser, vai botar o que quiser na capa do álbum. E foi, acho que, um dos meus primeiros contatos com ele, em que eles me incentivaram a criar, entendeu? Através ali da capa do meu álbum. Eu vou te mostrar a capa do meu álbum, um momento. Eu tenho. Que maravilha. Que maravilha. Ontem mesmo eu estava mostrando esse álbum para minha sobrinha, por algum motivo eu tive que mostrar. Esse é o álbum, bem velho. E essa é a capa que eu desenhei para o álbum. Eu me lembro que eu disse, mas eu não sei desenhar, eu não sei desenhar. Eles, o que você gostaria de desenhar? Não sei, só sei desenhar árvore. Ele, só sei desenhar árvore. Desenhe árvore. Agora, pega nessas árvores e transforma. Sei lá, as árvores não precisam todas ter a mesma cor. As árvores... Então, essa coisa de puxar pela criatividade da gente, eu posso dizer, talvez isso aí foi o início de tudo. Aquelas aulas com Hilo e Pedro. A partir dali, eles tinham, ao lado do curso de arte na educação, um curso de teatro de bonecos. E perguntaram quem gostaria de fazer. Que é uma capacidade do Hilo que todo mundo que falou nas lives e as pessoas falam, né? Essa capacidade de puxar do outro, né? Alguma coisa, né? Puxar do outro, que tem muito a ver com a metodologia do Augusto Rodrigues, a personalidade do Augusto Rodrigues, que é a Escolinha de Arte do Brasil. Ele dizia, aqui eu não quero que vocês ensinem nada. Era como Darcy Ribeiro também falava essa mesma coisa. Não quero que ensine nada para as crianças. Elas é que têm que aprender. Vocês têm que dar estímulos para que elas criem. Então, a Escolinha de Arte do Brasil, de Augusto Rodrigues, era isso. Ninguém dava modelo para ser repetido. Né? As crianças criavam seus próprios desenhos, e Hilo e Pedro tinham essa metodologia de puxar por nós, para que a gente, embora eles tivessem a técnica para nos ensinar, mas eles deixavam que lindo ele passando por você, que lindinho. É um doce de criança. Então, Hilo, eles tinham essa capacidade, sabe, de puxar por nós. Augusto Rodrigues era assim, Hilo era assim, Pedro era assim. Então, eu entrei para esse curso de teatro de bonecos para aprender a fazer, como é que se fazia massa, como é que enchia com milho, botava milho dentro daqueles paninhos, e fechava, e depois para fazer as roupinhas. Tudo isso fui aprendendo nesse curso de teatro de bonecos, que veio paralelo com o curso intensivo de arte na educação. Era em outro horário. Depois eles fizeram um novo curso de teatro de boneco que durou 8 meses. Daí eu não voltei mais para Minas Gerais, porque eu era uma professora concursada, sabe? E que lindo ele, meu Deus do céu! Olha o sorriso! Quando ele olha para esse pai, ele abre de sorriso. Ele está mandando um beijo para você, Silvia. Eu quero um beijo. Eu vou te mandar um beijinho. Um beijo, filho. Manda um beijo. Aqui, ó. Vou soltar meu beijo, ó. Olha quantos beijos você está mandando para a Silvia. Delícia de beijinho. Mas era isso, entende? Eu estou dando tchau agora. Então, o curso de arte na educação, a paralelo tinha um curso de teatro de bonecos, depois eles criaram um novo curso de teatro mais longo, né? E eu também fiz esse curso, e daí não deu mais para eu voltar para Minas Gerais. Eu estava só emprestada para fazer um curso de 3 meses. Nunca mais voltei para Belo Horizonte.
De 3 meses, eu trabalhei 8 anos na Escolinha de Arte do Brasil. Uau. Fiquei 8 anos. Depois eu fui professora de lá também, né? Primeiro eu era aluna, fui aluna de Ili Pedro, comecei a frequentar os grupos de teatro, de formação do grupo de teatro de bonecos de Ili Pedro, e onde os bonecos eram feitos por eles mesmos ali, nós todos ajudávamos. Porque Ilo e Pedro estão chegando, só contextualizando, né, Silvia? Sim. Ilo e Pedro, quando você está na escolinha de arte, eles são seus professores, eles vieram da América Latina, de uma jornada, né, de teatro de bonecos. Porque ontem eu tinha falado disso, agora eu não falei. Ilo e Pedro encontraram na escolinha o espaço para desenvolverem aquilo que eles tinham uma grande capacidade, eram mestres, né? Antes de chegar na escolinha, eles conheceram toda a América do Sul, sabe? Viajando com artesanato que eles faziam, artesanato e teatro e bonecos, né? Os bonecos que eles trabalhavam com teatro e bonecos também. Então, eu fiquei curioso de te perguntar se você lembra que artesanatos que eram. Acho que era de tudo que você pudesse imaginar. Que eu me lembro do Ilo inventar umas coisas com restinhos de metal, que ele fazia umas dobraduras, umas coisas assim, não me lembro bem exatamente, mas pulseirinhas, sabe? Colarzinho, tudo que você pudesse imaginar de tecido, assim, tecelagem, aquelas pulseirinhas que você tecia muito para botar no pulso, sabe? Modelagem, eles trabalhavam com barro, gostavam muito de trabalhar com barro, fazer objetozinhos de barro, assim, muitos tipos de... Eles faziam de um tudo. Pouca gente conta dessa história do Pedro e Ilo, né? Assim, dessa vinda deles. Eu ouvi pouco, né? Alguma coisa muito por alto, mas o que eles faziam, como que era o teatro deles, né? E aí, quando você falou, fiquei curioso, assim. Eu me lembro que eles trabalhavam na escolinha e eles moravam numa casinha em Santa Teresa, essa que eu me lembro, moraram em muitas outras depois, mas eu me lembro que a gente frequentava a casa deles, eles convidavam, sabe? Sempre para a gente se reunir na casa deles, tinha aquelas festinhas à noite, a gente ia para Santa Teresa, para a casa de Ili Pedro, e ali a gente cantava, eles ensinavam a gente a dançar, cantava as músicas da Argentina, dançar uma música que eu não sei mais dançar, mas eu ainda sei cantar. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, donde me encontrarei. Isso é uma dança argentina, né? Eles faziam essa dança com a gente, sabe? A gente dançava, a gente cantava, e era muito animado. Às vezes, Ilo e Pedro, eu morava na Ilha do Governador, né? Meus pais moravam lá na Ilha do Governador. Então, a gente ia, às vezes, tinha as reuniões na minha casa, lá na Ilha do Governador, ia todo mundo. Teve uma vez uma festa de São João, que foi uma maravilha, a gente fazendo aquela pega rapaz, sabe, que as moças saem correndo atrás para pegar o noivo, aquela coisa toda, era muito engraçado, e eles participavam de tudo, Ilo e Pedro, gostavam de um chimarrão, né? O chimarrãozinho deles, e aqueles hábitos que eles traziam da Argentina, né? Chimarrão era uma coisa bem presente o tempo todo. E aí, da escolinha, você, além de trabalhar, de ser aluna deles, você vai começar a fazer teatro
no grupo com eles, É. e dali a Então, pouco vai chegar... exato, formando-se esse grupo, Teatro de Boneco de Lipedo, que era Ilo, Pedro, Cecília, eu e Rocha, Vicente Rocha, a gente passou a fazer teatro em outros lugares, fora da escolinha, fora do Rio de Janeiro. Inauguramos um teatro que se chamou Teatro de Arena, que foi o meu primeiro contato com o público, assim, num teatro de verdade, né? Era um teatro de arena, ficava na Avenida Chile. Ali nós fizemos um espetáculo de teatro de bonecos que se chamava De Como a Colher Tirou o Feitiço. Era uma colher mesmo, colher de pau, né? De como a colher tirou o feitiço, porque tinha a bruxa trapaceira, que era um dos personagens, e tinha os outros personagens que agora me fugiram o nome, Lili, Laurinho, os bonecos, né? E assim continuei ali, a partir da Escolinha de Arte do Brasil e do Teatro de Boneco de Ilo e Pedro, continuamos a fazer teatro pela vida afora. Primeiro era só bonecos, depois começou a entrar, a misturar boneco e gente, né? Como eu já te contei, ontem eu tinha contado, o primeiro espetáculo que a gente misturou elementos de cena com os mamulengos, com os bonecos, foi um espetáculo que chamava Seu Rei Mandou Dizer, que foi no Teatro da Uni, um prédio ali da Uni, né? União Nacional de Estudantes, era isso? Que depois até esse teatro pegou fogo. Eu acho que nós, quando fizemos o espetáculo ali, o teatro já tinha pegado fogo, então era meio esquisito, sabe? Um lugar assim meio sombrio. Foi ali que nós fizemos Seu Rei Mandou Dizer, onde pela primeira vez entraram elementos de cena fora dos bonecos. E aí começou a entrar gente também, alguém, um manipulador de boneco que saía da empanada e passava pela frente e conversava com o boneco, e falava, entende? E foi assim que o ator começou a surgir ao lado do boneco, com o boneco e, às vezes, sem o boneco. Né? Olha. E dali para frente foram muitos outros. Viajamos muito pelo Brasil, até que Ilo foi para o Chile. Eu vou encurtar aqui um pouco a história, senão... Quando Ilo foi para o Chile, houve uma separação. O grupo de teatro, o Teatro de Bonecos de Ilo e Pedro, nessa altura, se dividiu, se esfacelou, porque Ilo foi para o Chile, na época do Allende. Então, era uma época difícil, politicamente, né? Muitas coisas aconteceram. Ilo teve que voltar do Chile muito acabrunhado, muito arrasado com tudo que tinha acontecido. Allende morreu e E aqui no Brasil foi a época do início da ditadura militar, né? 1964. Eu não sei exatamente as datas, não, porque agora faz uma confusão. Mas Ilo, voltando do Chile, eu me lembro dessa situação que eu contei para você, vou contar de novo. Ele havia, antes de ir para o Chile, tinha montado um espetáculo que era A História do Barquinho. A História do Barquinho. Inclusive, da qual eu participei numa das versões da História do Barquinho, que foi feita no Museu de Arte Moderna. Muitos trabalhos vamos dizer, de inovação, por exemplo, teatro de mãos. Né? Teatro de mão. No Teatro do Barquinho, usava-se muito a mão como elemento, como boneco, como personagem. Né? O barquinho, inclusive, era feito com a mão pintada, teatro de mãos pintadas. Então, quando o Ilo voltou do Chile, ele procurou Cecília Conde,
Eu morava, nessa época, na casa de Cecília Conde, que eu tinha vendido meu apartamento, e Cecília me convidou para ficar um tempinho na sua casa. Fiquei uns 3 meses na casa de Cecília. Foi aí que o Willo procurou Cecília e disse... Cecília já se davam antes da viagem dele para o Chile, trabalharam juntos na Escolinha de Arte do Brasil. Cecília era diretora, filha da diretora do Conservatório Brasileiro de Música. Havia muita ligação entre a música e a Escolinha de Arte do Brasil. O Augusto dizia que o ensino da arte tem que ser completo, não é? Tem que ser completo, tem que abordar todos os campos, né? Desenho, a pintura, a modelagem, o teatro e a música. Augusto valorizava muitíssimo a presença da música na Escolinha do Brasil. Cecília era tipo de uma guru para ele, uma deusa, que estava sempre orientando, dava as aulas de música nos cursos de arte da Escolinha de Arte do Brasil. Então, Cecília... Meu Deus, eu fugi agora um pouquinho. Me ajuda aqui. É como se assim, a Escolinha de Arte, a Cecília, esse contexto todo, estivessem alimentando também o teatro de Pedro Illo, o teatro que vocês faziam, estivesse fortalecendo para as inovações que ele estava fazendo, né, no campo do teatro. Era uma troca de experiências, daqui para ali, de lá para cá, e Augusto valorizava muitíssimo a presença da música na escolinha. E Cecília era uma das responsáveis por essa presença musical, porque ela era do Conservatório Brasileiro de Música, o teatro estava na veia de Illo e Pedro, então essas coisas se entrelaçavam. Sim. A escolinha era um núcleo de aprendizado muito grande. Ali vinham, Augusto convidava para os almoços, tinha os almoços da escolinha. A gente, depois que eu terminou o curso intensivo, mesmo antes do curso intensivo, tinha aqueles almoços imensos, numa mesa imensa, onde Augusto sempre convidava pessoas muito especiais, sabe? Eu me lembro assim, do início de Caetano Veloso, Gal Costa. Então, eles vinham, eram convidados para o almoço da escolinha. Noel Nuttels, um grande médico indigenista, né? E outros mais. Darcy Ribeiro, eu não me lembro exatamente na escolinha, mas Darcy Ribeiro esteve sempre presente nessas coisas também. Então, poetas que agora me fogem um pouco os nomes, sabe? Ferreira Goulart. Exato, Ferreira Goulart, Tiago de Mello, não sei quem mais, Então, essas pessoas eram convidadas da escolinha. Nisa da Silveira, psicanalista, uma pessoa maravilhosa, presente também, ela dava aulas também, ela também dava... meu Deus... Agora, é uma psicóloga maravilhosa que hoje em dia mora na Inglaterra, também era nossa professora de psicologia nos cursos de arte. Então, eram músicos, médicos, indigenistas, educadores, antropólogos, poetas, todos se reuniam na escolinha de arte. Era uma abertura... Eu abri meus olhos para o mundo frequentando a escolinha. Foi ali que eu aprendi muito e absorvi muito do que eu recebi na minha infância pela minha mãe, que era, no fundo, uma arte educadora natural, que me ensinou o valor das plantas, a respeitar. Meu pai também não arranca as flores estão no jardim para enfeitar. Então, respeito com a natureza, sabe? O aproveitamento da coisa, a não gastar água à toa, não, sabe? Essas coisas que a gente aprende na infância, né? Sim.
E aí, Silvia, quando o Ilo vai para o Chile, volta e Ah, já tem ah, aí o Teatro de Ilha Pedro já. Teatro de Pedro já não funcionavam mais, não funcionava mais. Aí o Ilo tinha a ideia de remontar a história do barquinho, quando Cecília sugeriu a ele, Ilo, os tempos mudam, Ilo, vamos para frente, não vai remontar nada, cria um novo, parte para um novo. Foi aí que surgiu a história de Lenços e Ventos, sabe? Surgiu assim, numa coisa, num repente, ia haver um festival em Curitiba e convidaram, como sabia que o Ilo e tal, tinha chegado do Chile, essa coisa toda, para levar um espetáculo para se apresentar naquele festival. Ele poderia levar a história do barquinho, se ele quisesse, que estava pronto, né? Ele resolveu montar em 15 dias a história de Lenços e Ventos. Como que a gente vai fazer o teatro? Vai fazer o teatro com o que a gente tem. O teatro é com o que a gente tem. Então, ele tinha a ideia, né? O nome não sei como surgiu, história de Lenços e Ventos, porque, então, vamos fazer um teatro sem cenário, não vai ter, não precisa de palco, não precisa de nada, a maquiagem vai ser feita na frente do público, a roupa, vamos dizer, o figurino vai ser criado com o que a gente tem, inventado com aquilo que a gente tem, e aí surgiu a ideia dos lenços, lenços. Tragam lenços, vamos brincar com os lenços, levanta os lenços, baixa os lenços, essa coisa. Surgiu história de Lenços e Ventos, que começou a ser ensaiado num período de muita repressão política, onde era proibido os encontros de muitas pessoas. Agora é por causa da pandemia, não pode ter aglomeração, não é? Mas naquela época não era pandemia, era outro tipo de pandemia, que você não podia ter mais de 8 ou 10 pessoas. Então, por exemplo, aí o Ilo, eu não sei como foi o conhecimento de Ilo com o Beto Coimbra, não sei como surgiu, mas eles eram amigos. Tanto que o Ilo, quando voltou do Chile, foi morar num apartamentozinho que o Beto Coimbra morava. Então, eles se reuniam, já não tinha mais tanta ligação com Pedro. Pedro estava com Vicente Rocha, morando num canto, Ilo voltou do Chile, ficou muito ligado ao Beto. E ali começaram a criar músicas para o espetáculo que seria encenado. Muitas vezes eles iam nos ônibus, que ali não tinha perigo, estava todo mundo junto no ônibus, né? Vinha uma ideia para uma música, uau, isso aqui tá bom, vamos levar. Aí chegava em casa, ficava no violão, gravava, não é? E foi assim, por exemplo, que surgiu Da Cor do Céu. Eu me lembro que o Beto disse que foi num ônibus que eles tiveram uma ideia de fazer essa música. Que linda essa criança, meu Deus. E aí foram criando as músicas e fizeram a montagem em 15 dias, se apresentaram em Curitiba, com a história de Lenços e Ventos, primeira versão. Quando voltaram do festival, uma das atrizes, que se chamava Bel, a Bel saiu. Ela era de Portugal, eu não me lembro exatamente se ela era portuguesa ou era de família portuguesa. Ela teve que ir para Portugal, e eu fui convidada para entrar no lugar da Bel, na história de Lenços e Ventos. Até então, eu não participei da primeira montagem da história de Lenços e Ventos em Curitiba. Nós não tínhamos firma, não tínhamos empresa, né? O Ilo não tinha empresa. Nós usávamos a empresa
Eu estou tão ruim da memória para nomes, me perdoa, me perdoa. Não tem problema. Esse rapaz, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, ele tinha uma firma, uma empresa. E a primeira montagenzinha foi feita usando a empresa dele. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Durante muito tempo, nós ficamos usando a empresa desse menino. Até que o Ilo disse assim, não, nós precisamos ter uma nossa. Tinha uma firma chamada Coarte, da Ofélia Santiago, depois Ofélia Quimaide, ela casou-se, tinha o nome de Quimaide, Ofélia Quimaide. Ela criou, junto com o Ilo, nos ajudou a criar o primeiro Vento Forte. Vento Forte. O Ilo que deu o nome, nós éramos os dois sócios, Ilo e eu. Então, foi criada através da Coarte para nós. Zeca Ligiero. Zeca Ligiero. Não sei se você conhece esse nome. Não. Era uma pessoa muito querida, ele era de teatro, ele era mineiro, se não me engano, não me lembro. Zeca Ligiero, que tinha uma firma que sustentou a primeira etapa antes de existir o Vento Forte. Era através dele que nós fazíamos nossas... Ele era também cliente da Coarte, o Zeca Ligiero. E a Ofélia nos aproximou, a partir daí a Ofélia criou junto conosco, fez os procedimentos para poder criar uma empresa limitada, né? Não sei como é que era. Agora me deu um branco de tudo, desculpa. Criou, então, o Vento Forte. E a partir daí a gente já fazia tudo com as papeladas, tudo legalizado, era a nossa própria firma, Vento Forte. Como é que chama isso? Talão de cheque, tinha conta no banco, tinha... toda a vida jurídica e fiscal. Quando você faz as nota fiscal, tinha nota fiscal, pagava os impostos, a coisa toda, difícil, muito difícil, que era muita despesa para segurar. E assim foi, a cada passo, né? A cada passo de Vento Forte foi crescendo, e agora eu vou dar um salto aí, porque quando o Ilo resolveu ir para São Paulo, nós já estávamos no terceiro... Primeiro foi a história de Lenço e Ventos, depois veio Da Metade do Caminho ao País do Último Círculo, um texto do Ilo. Pedro não estava nesse espetáculo mais, era só do Ilo. E muitos outros espetáculos que existiram, de teatro de bonecos, a história do príncipe africano e o talismã de ouro, com as aventuras do Anjo de Ouro, que veio da Espanha. Isso era um nome enorme de um espetáculo que ganhou muitos prêmios em teatro de bonecos, aí, lá no Rio de Janeiro. E por assim, foi vida fora, continuando aí com Vento Forte. Primeiro foi a História de Lenço e Ventos, segundo foi Da Metade do Caminho ao País do Último Círculo, terceiro foi Pequenas Histórias de Garcia Lorca, se não me engano, esse foi o terceiro. Foi nessa época que o Ilo resolveu ir para São Paulo. Aí teve um momento muito difícil. Eu era muito presente, eu era assim, sabe? Com Vento Forte, eu e Beto. Nós éramos eu, Beto, Regina Linhares, Tarcísio Ortiz, Sérgio Fidalgo. Nós éramos do Vento Forte. E nós 5 nos separamos do Ilo. O Ilo foi para São Paulo
e nós não, vamos dizer assim, não quisemos ir para São Paulo. Foi uma divisão muito difícil, sabe? Muito difícil, dolorosa, dolorosa. Que eu era ligadíssima ao hilo, ao vento forte. Então, foi uma coisa muito difícil. Nós estávamos numa fase de querer, sabe, o adolescente que quer ser adulto, sabe? Era isso. Nós queríamos poder administrar mais a nossa criação, ao invés de sermos totalmente ligadas à criação do hilo, entende? A gente também queria criar. Vamos dizer, entre aspas, a gente queria liberdade, sabe? Liberdade. Foi numa época de muita repressão, inclusive, né? Aquela época toda de repressão, e a gente queria liberdade. Então, nos reunimos os 5 e começamos a pensar numa fuga, né? Nessa fuga através da liberdade, né? Aliás, conseguir a liberdade através da fuga. E começamos então a criar um novo grupo, que foi aí a criação do grupo Ombu. Ombu é uma palavra craô, que no dialeto dos índios craô significa venha nos ver, veja-nos, olhe para nós. É isso. Nós criamos, então, um texto, um espetáculo cujo texto foi criado por nós. Era criação coletiva do texto, do cenário, dos figurinos, da música, de tudo. A única coisa que teve vamos dizer, ajuda de fora, que não era Ombu, que foi convidado para fazer a luz, era Jorginho de Carvalho. Ele que fez a luz do espetáculo. Foi o Jorginho que fez a primeira luz do espetáculo. Hilo foi para São Paulo, foi uma coisa dolorosíssima a separação. Foi duro para mim e foi duro para ele também, eu tenho certeza, sabe? E aí já não era... Nós criamos o grupo Ombu, criamos uma nova firma, Ombu Produções Artísticas Limitada, que tinha 5 sócios, que era eu, Beto Coimbra, Regina Linhares, Tarcísio Ortiz e Sérgio Fidalgo. Éramos os 5 sócios da Ombu Produções Artísticas. Daí para frente, eu ainda cheguei a participar desse espetáculo que o Hilo fez, Pequenas Histórias de Garcia Lorca, foi o último que eu fiz, e depois eles montaram em São Paulo também, né? E aí criamos a Gaiola de Avatisiu, primeiro. O segundo espetáculo foi Fala Palhaço. O terceiro foi Ou Isto ou Aquilo, com poemas de Cecília Meirelles. E depois teve outros mais, depois de Ou Isto ou Aquilo, teve A Casa da Madrinha, com direção de Luiz Carlos Ripper. Teve A Zeropeia, texto de Herbert de Souza, adaptado para teatro por nós. A Zeropeia. A Zeropeia foi o último espetáculo do Ombu do qual eu participei, que a partir daí eu fui convidada para entrar para o Cirque du Soleil. Que coisa linda, tá rindo para mim? Mas que sapeca! Vai ser levado da preca. Você falou em circo, ele veio rápido. Fui convidada. Aí foi uma coisa absurda que aconteceu. Alice Viveiros de Castro, não sei se você já ouviu falar nela, ela escreveu, aliás, um livro belíssimo sobre o circo, história do circo. Alice Viveiros de Castro nos conhecia muito, conhecia o trabalho do Ombu, conhecia o trabalho do Hilo, uma pessoa de teatro, ela era da Funarte,
sei lá, a Funarte já teve tantos nomes, né? Inearte, isso, né? Ela era dali. A Alice disse assim, Silvia, vai ter uma audição do Cirque du Soleil no mês de outubro, sei lá quando, e eu queria que você participasse. Eu era do Ombu, cara, eu era, vamos dizer, o mastro do Ombu. Eu não podia sair do Ombu, eu estava ali no centro do Ombu. A Alice está maluca, eu não sou de circo, eu não sei dar cambalhota, eu não sou de circo. Não, Silvia, eu estou dizendo porque eu sei o que eles querem. Eles querem uma atriz. E aí, eu fui fazer a audição, morrendo de medo, sabe? Sem saber o que eu ia dizer. Fiz a audição e fui selecionada, porque era exatamente de mim que eles precisavam. Precisavam de uma atriz. Eu não dançava, fazia... Tudo bem, fiz tudo isso no nosso teatro, que fazia de tudo. Mas para o Cirque du Soleil, eu me achava totalmente incapaz. Como é que eu vou para o Cirque du Soleil, essa coisa poderosa lá? Eu não sei da cambalhota, já fiz até um curso de teatro, de circense, de curso de circo para atores na Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Eu tinha feito um curso para aprender a dar cambalhota, para aprender isso. Parei no meio, porque quando chegou na hora do trapézio, eu desisti. Bom, foi isso, então. Criamos... Onde é que eu parei, Eduardo? Você falou da divisão da vinda do Ilo para São Paulo, já Sim, que vocês criaram um Umbu, das pequenas histórias de Lorca, depois da sua ida para o Cirque du Soleil, né? Aí, Mas você manteve, depois que o Ilo vem para São Paulo, um contato com ele? Como é que foi sim, Ilo em São sim, Paulo, você nessa trajetória toda lá? exato, exatamente isso que eu ia te falar, que foi uma separação muito dura, e houve, primeiro, um momento de suspense, vamos dizer, suspense, a gente não conseguia nem se comunicar muito, sabe? Foi o momento de criação da Gaiola de Avatsiu, quando nós terminamos a Gaiola de Avatsiu, e fomos premiados com o Prêmio Molière, foi o nosso primeiro espetáculo de Ombu, e nós ganhamos o Prêmio Molière de viagem à França, só que o prêmio... Bom, então, nós fomos... Como é que a gente ousou sair do Ilo e fazer um espetáculo criado por nós mesmos, e sem dinheiro? A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, era assim, fazer do jeito que dava para ser. E esse espetáculo ficou bonito, foi tão bem aceito que ganhou até um prêmio de viagem à Europa, entendeu? E isso, talvez a partir daí, a gente se sentiu realizado, né? E voltamos a nos reencontrar, entende? Eu nunca perdi o contato total com o Ilo. Era sempre uma coisa que nos chamava, que nos aproximava, uma ideia, uma notícia, alguma coisa assim, e assim continuamos. Quando eu tirei meu nome, né, do Vento Forte, entraram outras pessoas, porque eu criei o Ombu, junto com os outros 4, mas nunca deixamos de nos aproximar. Tinha uma pessoa, inclusive, que era um grande elo entre Ombu e Vento Forte, que era Kaique Boticai, que foi um amigo do Ilo até o final, e que então era, vamos dizer, o elo entre Ombu e Ilo era Kaique Boticai, porque a Kaique era amicíssimo de Beto Coimbra, a maioria das composições foram feitas juntos, eles fizeram juntas, para o Vento Forte, e depois no Ombu também. Então, o contato com o Vento Forte continuou. De início, meio assim, sabe? Não quero saber,
nós queremos liberdade, mas não, a presença do Ilo sempre. Tanto que nós chamamos o Ilo para dirigir um espetáculo que nós fizemos, a remontagem de quê? Da história de Lenços e Ventos, no Teatro Cacilda Becker. Aí o Ilo veio, em 1992. Isso daí, nós já éramos Ombu um tempão, Kaique trabalhando com Ombu e trabalhando com Vento Forte também, porque ele sempre se manteve ligado ao Ilo. Então, Ilo, nós chamamos o Ilo. Nós queríamos muito remontar a história de Lenços e Ventos, até que isso aconteceu, e quem dirigiu foi o Ilo. Aí já com novos atores, eu ainda estava ali, o Beto, o Kaique, o Queca Vieira, meu sobrinho, que entrou, ele era músico, violinista, entrou nessa montagem, outras pessoas, uma que tinha sido da Alice da Cal, como é o nome? Alice, esqueci o sobrenome dela, casada com Eric. Alice foi a azulzinha, a primeira azulzinha da montagem de História de Lenços e Ventos. Alice veio, me trabalhou nessa montagem que nós fizemos de História de Lenços e Ventos, no Cacilda Becker. E outros atores que eu não me lembro agora o nome de todos, tá? Sim. Mas dirigidos pelo Ilo. Olha tá? aqui. Aí foi a coroação da amizade Umbu e Vento Forte, então, assim. Sim, eu acho que sim. A gente continua. E aí, Silvia, para a gente caminhar nisso, né? Você vai para o circo, sai do Umbu, vai para o circo. E como é que segue sua amizade com o Ilo e com o Vento Forte nessa nova trajetória sua? Eu vou te dizer assim, foi uma época mais distante, mais distante. Foi uma época em que eu me afastei de muitas coisas. Eu fiquei vivendo muito, tinha vontade de que o Ilo viesse, que assistisse o Love, o espetáculo que eu fiz. A gente se comunicava, assim, sabe? Não com muita frequência, não, porque daí, de repente, todas as dificuldades que eu sabia que passava o Vento Forte, as ameaças do governo querer tirar o espaço, e era uma luta, né, do Ilo se manter ali como é o nome do lugar? Aquele No bairro? Parque do Povo, no Itaim. Itaim Bibi, não é isso? Isso. Então, quando eu ia a São Paulo, algumas vezes eu fui visitar o Ilo, eu fui ao Vento Forte, sabe? Isso antes de eu ir para o Circo Soleil. Depois que eu fui para o Circo Soleil, nunca mais eu fui a São Paulo, nunca mais. Nunca mais voltei lá, nunca mais vi o Ilo. O Ilo ficou doente. Aí eu me preocupava, meu Deus, eu não tinha notícias do Ilo, era difícil conseguir ligar. Tinha pessoas que atendiam, que às vezes Ilo não podia atender. Algumas poucas vezes eu falei com Ilo, poucas vezes. Eu até me emociono de falar isso. Que eu queria mais, que eu queria ter visto mais o Ilo. Meu contato com o Ilo era o Kaique. Quando eu queria saber notícias do Ilo, eu ligava para o Kaique. Sabia que eu conseguia falar sempre com o Kaique? Com o Ilo eu nunca conseguia. Era muito difícil falar com ele. Ele era muito ocupado. Ele nunca estava... Às vezes eu ligava para o quarto dele, que ele tinha um telefone no quarto dele, não é? Mas às vezes ele não atendia. Então foi assim, uma história de amor, sabe? Uma história muito linda de amor. Que nós nos amamos muito. Depois teve um tempo que a gente teve muita raiva. Eu tinha raiva do Ilo. Eu achava que o Ilo, sabe? Ilo também, de mim. Teve horas que eu quis ir embora, bati a porta e fui embora, e depois as pessoas me chamaram, não, Silvia, não faz assim,
Volta, volta. Tanto com o Ilo aconteceu isso, quanto aconteceu com o Umbu também. O Umbu também, às vezes, quebrava o pau e saía batendo porta. Mas... Essa arena em chamas que é o teatro, né? Das relações, desse fogo. É muito amor, é muito amor demais, às vezes, né? Que extrapola e confunde. É isso aí. Acho que a minha vida é isso. Agora eu estou nessa calmaria, né? No período primeiro vem ondas altas feito montanhas, e outros momentos de calmaria. Então, eu estou num momento de calmaria, de lembranças, de sonhos. Sonho muito, 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 sabe? Eu queria te fazer um pedido, Silvia. Sim. Que todos os artistas com quem eu conversei, do Vento, que contaram a trajetória, que falaram, cantaram uma canção. Você poderia cantar uma canção? Claro, eu adoro cantar. Tem alguma específica que você Qual quer? você quiser, quiser cantar uma canção, ou dos espetáculos do Vento, alguma coisa que te rememore a isso. Vou tentar. Eu vou tentar porque eu estou um pouco emocionada. Mas ontem mesmo eu estava cantando isso aqui, sem mais nem menos, eu estava cantando. Eu vou cantar, deixa eu beber um gole d'água. Vamos ver a Silvia tomar água e ela vai cantar uma canção pra gente. Beijo. É água, João Quer beber Vicente? água? Quer? Você quer água, filha? Barquinho de vela. Caramba, sabe que eu não vou conseguir? Que eu estou emocionada, sabe? Vou tentar. Barquinho de vela nas ondas do mar, ficando sozinho já quer navegar. Vem, 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 ventinho, vem, vem me ajudar. Vem, vem que o barquinho já quer navegar. Vem, 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 ventinho, vem, vem me ajudar. Vem, vem que o barquinho já quer navegar. Ai, Silvia, obrigado. Obrigado pelas palavras. Nada de alegria, tá? Estou Eva, chorando de alegria de poder ter te conhecido, saber que eu fui a primeira geração e eu estou conhecendo a última geração de Vento Forte, não é? Que lindo, que nada disso vai acabar, né? não vai acabar. A gente vai Tudo se continuar. transforma, mas nada se acaba, não é? Tudo continua. Tudo A vida continua. continua. Enquanto estamos vivos, a vida continua. Tá? Ô, querida, obrigado. Que honra, que alegria te conhecer. Os bons ventos, as internets, as tecnologias nos proporcionaram esse encontro. Verdade. E eu Eu queria fico te feliz, fazer tá? um último... Me ligue sempre que você quiser. Eu vou... Obrigado. Eu queria te fazer um último pedido, que é, quando a gente vai terminar essa conversa, quem falou, indica quem vai ser o próximo convidado. Eu já tinha pensado nisso, que você ia me perguntar isso. Eu já tinha pensado antes, meu Deus do céu. E eu tenho um nome para te indicar. Uma pessoa muito importante, que vai ser meio complicada, que é o Beto Coimbra. Maravilha. Beto Coimbra é meu irmão,
meu amor, meu companheiro de trabalho durante anos e anos, meu grande amigo. É uma grande pessoa e foi um grande amigo de Ilo, muito antes de eu conhecer Ilo, sabe? Então, Beto Coimbra, uma pessoa complicada para você acessar, mas vale a pena, porque o que ele tem de riquezas para te contar não está no gibi. Você tem que orientar um pouquinho ele, botar ele na linha um pouquinho, cortar, chamar. É isso. O Beto Coimbra é tudo que você vai gostar. Tá? Silvia, nem que eu tenha que mover sei lá o quê, mas vou conversar com o Beto. Eu tenho obrigação de conversar com o Beto a partir de agora. Eu vou te passar o contato dele, tá? Maravilha. E vou falar com ele que eu adiantei o nome dele. Ele vai ficar puto comigo. Obrigado, Silvia. Um beijo, um abraço. A gente está colocando essa história aqui nesse espaço. Obrigado pela confiança, Tá. por a gente poder continuar a contar essa história. O Vento Vamos Forte está continuar. contado na A história internet não também. pode parar. A história não para. Agora, me mande, por favor, me manda seu endereço da sua casa, que eu quero mandar uma coisinha para o João Vicente. Olha Tá? lá, filho, olha lá. Oi, o que você quer? O que você quer? Você quer um bonequinho? O que você quer? O que eu vou mandar para você de lindo? Que você é lindo! Lindo! Olha, deixa eu te contar um segredo, assim. Esse, não está gravando mais, não, né? Ah, mas eu posso cortar, se você quiser, eu Corta posso isso. cortar depois. Isso aí é só para nós dois. Minha mãe é um velocípede. Dá uma olhada. Nossa, filho. Olha. Eu vou te convidar para vir andar no meu velocípede, tá bom? Oh. Tá? Esse velocípede era da cena do Love, que eu ganhei no dia da despedida. Eu não usava ele, mas eu amava esse velocípede. Eu queria atravessar o palco de Eleanor Rigby montada num velocípede, mas nunca aconteceu isso, porque o, o diretor achou que isso era maluquice. Né? Então, nunca aconteceu. Mas o velocípede agora é meu, o velocípede que eu sempre amei. Ah, olha, esse aqui é meu piano, João Vicente, olha o meu piano. Minha filha, piano. Vou tocar. Piano, filho. A nau catarineta, aqui, que eu gosto também de tocar umas músicas que eu aprendi com a Cecília e com o Fernando Lebes. Então, eu vou tocar uma música para o João Vicente. Da cor do céu, da cor do céu, da cor do teu olhar.
Da cor do céu, a roda nasce, a roda gira aqui no meu quintal. Se é muito azul, se é muito azul, no branco vai clarear. Da cor do céu, a roda gira aqui no meu quintal. Para você, João Aê, Vicente. palma, filho! Viva! Agora, deixa eu terminar aqui com uma que é mais alegrinha, que é da Nau Catarineta. Mais música, filho. Vamos. Na bela Cacarineta, agora eu vou te encontrar. Na bela Catarineta, agora eu vou te encontrar. 7 anos e um dia, Tolina, andei nas ondas do mar. 7 anos e um dia, Tolina, andei nas ondas do mar. Viva! Gol! Ele está falando gol! Gol! Vou Gol! juntar fotos e vou fotografar e te mandar, tá bem? Tá. Maravilha, Silvia! Beijo. Beijo, Fica com querida. Deus. Fica com Deus. Obrigado. Eu também. Tchau, tchau. Tchau. Filho! Quantas histórias, quantas canções!